E no vídeo de hoje, vocês vão ver sobre a história de Ariano Suassuna, vocês vão ver uma entrevista com seu filho, Manuel Dantas Suassuna. E eu tenho certeza que você já ouviu falar, por exemplo, no Alto da Compadecida, que marcaram o Brasil aí por Ariano Suassuna. Mamãe chegou para Ariano e disse: eu estou muito preocupada com Dantas, Ariano. Aí papai perguntou: o que é que está acontecendo? Ele disse: ele está dizendo que quer ser mendigo. Naquela fase que a gente começa a querer ser alguma coisa na vida, eu queria ser mendigo. Aí papai disse: eu estou achando muito bom, porque eu achava que ele não queria ser nada. E mais na frente, mamãe de novo dizendo: Ariano, agora ele está dizendo que quer ser ladrão. Aí papai disse: melhorou, porque antes não tinha uma atitude, era só pedir, agora já tem que tomar, né? Veja bem. Parece que eu vejo ele falando. O que eu peço é que vamos ser guardiões desse conjunto arquitetônico brasileiro. E como eu falei que o vídeo de hoje vocês vão ver muita coisa, principalmente sobre a história da família Suassuna, eu não resumo isso ao ilustre Ariano Suassuna, mas eu tô aqui com o seu filho Manuel Dantas Suassuna, que é um artista, é pintor. Se eu for falar aqui, nós vamos ficar aqui, ó, é muita coisa para não caber na mão. Já é um prazer para mim você tá recebendo a gente do Fazendas Antigas aqui, na sua casa, e a gente chega aqui, vocês vão ver que eu não tô falando mentira. Só de você conversar com ele, você já sente a essência que tá na veia, né? Não tem jeito, né? Então, se apresente pro pessoal, afinal de contas, onde a gente tá, que casa é essa? É essa casa, né, que hoje se chama Ilumiara Coroada, em homenagem à minha mãe, Zélia de Andrade Lima Suassuna. Essa casa foi comprada em 1957, 58, com os direitos autorais do Alto da Compadecida, né, a peça mais conhecida do meu pai. Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorro em latim, como se fosse cristã, e nem por isso eu vou chamá-lo de safado. E então essa casa tem todo um aspecto de Ilumiara, né? Ilumiara é uma palavra inventada por Ariano Suassuna, meu pai, para denominar locais sagrados. E antes da gente continuar o vídeo, dá uma olhada no que eu preparei para vocês aqui. Isso aqui foi um baralho que foi distribuído em 1922, né? Foi um souvenir da época, olha aqui. Ó. Souvenir do centenário da independência do Brasil em 1922. E agora, gente, olha que bacana que eu trouxe para vocês. Vocês vão poder adquirir, vai embaladinho assim para vocês, bonitinho. E ele tem toda uma referência de 1922. Olha que bacana. Então todas as cartas, cada uma tem uma particularidade diferente. Olha que bacana. Então se você quiser adquirir o seu, loja.fazendasantigas.com, e também os calendários 2023 com valores especiais. Olha aí, uma coisa mais linda, gente. E vamos seguir pro vídeo agora, hein? Aqui aí está um altar de agradecimento à Compadecida, né? Então nas figuras das Nossa Senhora da Conceição, Aparecida e Assunção. As esculturas de cerâmica de Zélia Suassuna, minha mãe, Zélia de Andrade Lima Suassuna. Ao entorno aí, né? É. Os mosaicos de Guilherme da Fonte com desenhos da Pedra do Reino, o romance do meu pai. Os azulejos, porque a fachada antiga, os azulejos papai não conseguiu recolocar. Então esses azulejos foram especialmente pintados, executados pelo pintor Francisco Brenan, né? Então ele usou os azulejos ornamentar algumas obras que estão no interior da casa. O azulejo antigo da casa era esse aqui. Ah, tá. Tava na fachada. Na fachada. E aquela obra ali é uma obra de Francisco Brenan. Você vê que todo cantinho Então está todo representado pela coroada, que é uma escultura de Arnaldo Barbosa, onde tem uma mulher coroada que representa Dona Zélia, minha mãe. E já a gente vê escultura na casa inteira, pessoal. Você já vê que é uma casa de artista pelas esculturas. A casa todinha, e é uma casa do século XIX. E aqui tem uns painéis que é alusivos à obra dele.
Parece umas Aqui, pinturas ó, rupestres. Né? Exatamente. Aqui está o candelabro da verdade que você viu lá na Jaúna. Aqui essas são 4 pedras que está representado o princípio do universo, está meio ainda em ebulição, né? E está o candelabro da verdade e o candelabro da beleza e o do bem, ainda em formação, em ebulição mesmo, né? E aqui passa para uma parte, esse aqui foi pintado por papai, né? Esse desenho aqui, que está o princípio da vida, né? Essa pedra foi desenhada por ele. E aí segue a outra parte, aqui foi desenhado por mim, é o primeiro sexo, né? Da continuidade, né? E lá na outra pedra, a primeira morte. Papai, na obra dele, tem 5 ilumiaras que ele cita. A ilumiara Zumbi, que é uma homenagem a Zumbi dos Palmares. A ilumiara Pedra do Reino, que é em São José do Belmonte, que é homenagem a Aleijadinho. A ilumiara Coroada, que é essa aqui, que é homenagem à minha mãe. A ilumiara Jaúna, que é lá de Taperoá, né, que é uma referência ao povo ancestral brasileiro. E a ilumiara Cauã, que é uma fazenda do século XVII, para representar a questão ibérica. Então são essas 5 que ele criou dentro da obra dele. Aí eu já chamo a atenção de vocês para esse ladrilho hidráulico lindo, original da casa. Original da casa. Olha que espetáculo. Quando o papai comprou, já estava com... E cada ambiente tem um ladrilho diferente. Papai sempre foi um defensor da cultura popular e aqui tem 2 exemplos bem claros da riqueza da cultura popular. Uma gola de maracatu, né, que ele foi coroado rei do maracatu de Pernambuco, o título dado por Salustiano. Então é uma peça raríssima, né, do maracatu, da gola do maracatu. Muito cor, né? Muito colorido. E aqui é um chapéu de reisado alagoano, também dado pelo mestre, o mestre Verdelinho, que deu a ele. É uma peça antiga. Tem um quadro do Cristo, que é o figurino feito por Francisco Brenan, para a primeira versão do Alto da Compadecida. Aí aqui tem um quadro, esse quadro aqui, que estava na mão de terceiros, e após o encantamento do meu pai, eu soube que a pessoa que pertencia a esse quadro queria vender. Esse é o primeiro quadro que papai pintou. Então a gente e os herdeiros conseguimos comprar de volta. Ele é citado na Pedra do Reino, mas ele não está lá como ilustração. E papai dizia que o Nordeste é o coração do Brasil e esses 3 estados são o coração do Nordeste. Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essas mobílias são da época também? São de época também, são de época também. Um marquesão? As cadeiras de balanço, só que a gente aqui fez uma modificação, tirou a palha e botou o couro. Que é mais representativo para vocês. A gente acha mais bonito, né? Essa cadeira aqui se chama cadeira pernambucana. Olha aí. Originalmente de palhinha. Originalmente com a palhinha. Esse quadro aqui é meu, já é um autorretrato, uma fotografia pintada. Eu fiz uma exposição, né, com que todos os quadros eram fotografias pintadas. Eu trabalhei em cima da fotografia, né? Quero chamar a atenção, pessoal, para o ladrilho hidráulico. Aqui que muda. Cada ambiente, né? Exatamente. Vai modificando. Vai modificando. Que chega nesse daqui, que é um dos mais bonitos também, preto e branco, né, com a moldura. Todos eles têm moldura, né, em volta. E chega nesse lavatório, que pertenceu a nossos antepassados, né, lavatório de mão. Uma peça fantástica. Porcelana. Isso aí é mais do que centenário, né? Olha que charme de peça. Então aqui ficava água, pessoal, uma saboneteirazinha de cada lado aqui. E ele fazia a sua higiene aqui e ali era onde caía, né? O esgoto seria, né? Olha que peça completinha, que charme de peça, coisa antiga demais. Aqui, como eu falei, dos azulejos, né, que eram da fachada da casa, vieram para cá. Papai continuou aqui a parceria com o Francisco Brenan. Aqui é um retrato de mamãe. Ali é uma pia batismal que foi encontrada numa demolição de uma igreja. É uma peça antiga.
Também ali pintado por Brenan também. O azul é a medalha. Também. É. Essa mesa também, linda, linda, Essa linda. aqui foi comprada no antiquário. Eu me lembro do dia que papai foi comprar ela, eu muito menino, e eu devia ter uns 5 para 6 anos de idade. Me lembro do dia que ele comprou. Olha aí. E aqui você vê tudo em couro, tá, pessoal? Você não vê a telinha aqui, não. A gente aí, modificou pro Mas couro. é um couro que daqui a pouco tá sem ter nada também, do jeito que é tão antigo. Aqui é um quadro que eu pintei para minha mãe, é uma foto dela antiga, e aqui é o engenho Pombal. É o engenho da família dela. Um sobradão lindo. Esse tá de pé ou não Tá de existe? pé. Tá de pé? Tá. É aonde? Bonança, Vitória de Santo Antão. Poxa vida, esse Moreno, você passou bem pertinho. Pessoal, e agora nós vamos trazer um contexto para vocês dessa casa, da Fazenda Carnaúba, e vocês vão entender como essa casa acabou nas mãos da família Suassuna. Com as questões políticas de 1930 na Paraíba, minha avó, em 1946, teve que vir morar em Pernambuco. Por conta disso, a família do meu pai foi constituída aqui, eu nasci aqui em Pernambuco, mas meu pai sempre alimentou um sonho de voltar para Paraíba. E aquela casa, que ele batizou de Casa Forte da Malhada Suassuna, representa isso, esse retorno de Ariana ao sertão, né? E na década de 70, ela foi adquirida por papai, né? Nós somos Dantas Vilar, e pelo lado do meu avô, Suassuna. Então, ali está simbolizada a união dessas duas famílias, né? E daí começou uma parceria de Ariano com Manelito, para a criação de uma fazenda no modelo das ideias do movimento armorial. A questão da criação de caprinos, né, foi trazida para o papai. Foi criado um ferro, né, uma marca, que é a união do ferro de Manelito com o de Ariano. Quando ele fala um ferro, pessoal, é uma marca como essa daqui, e esse livro é emblemático. Então, a Fazenda Carnaúba, dentro das ideias culturais, né, dessa ideologia de Ariano, da cultura brasileira. Então ela vem com as ideias do movimento armorial. A casa, ela faz parte do ciclo do couro, né? Então ela tem várias divisões e ela pertencia a um padre ancestral nosso. Você olhando ela de frente, à nossa direita fica a capela, a parte central da casa fica no meio, né? E a parte da esquerda é um armazém de guardar mantimentos e uma bodega. E lá na casa, o meu pai encontrou o diário do padre, onde ele anotava os ferros de marcar gado que passavam, que transitavam rumo ao sertão por dentro do rio Taperoá. E a partir desse diário do padre, papai criou esse livro que chama-se Ferro do Cariri, uma heráldica sertaneja. Foram feitos 700 exemplares, assinados e numerados. E aqui ele criou o alfabeto sertanejo, o A, o B, então vai... Isso você consegue ter uma ideia da genialidade de Ariano Suassuna. Ele criou um alfabeto sertanejo com base nos ferros de marcar de época. De época, ligado. Olha que coisa sensacional. E você vê mesmo que as letras cada uma letra parece um ferro, né? Então aqui tem um ferro do meu trisavô, que veio para o meu avô, que passou para o meu pai. Então aqui segue com todo o alfabeto, né? Já aqui ele vai mostrando todos esses ferros que estão aqui em volta, em vermelho, era do diário do padre. E aqui ele entra já na parte de criação de cabras, que a marcação não era ferrada. No passado era nas orelhas. Eram cortadas, com cada um tinha sua diferença. E aqui ele faz uma ligação dos ferros de marcar com a pintura rupestre brasileira. Que aqui aparece uma pintura rupestre que ele depois, literalmente, na literatura, ele colocou o nome de Candelabro da Beleza. Isso aqui é interessante, que toda letra tem uma explicação de alguma coisa, dando um contexto para aquilo. Essa última, por exemplo, ele fala, mas para concluir, escolho de propósito esta belíssima figura, também entalhada na Itacoatiara do Ingá. Lembra ela, sem dúvida, a antiga forma do candelabro do judaico. Não estou com isso afirmando nem negando a origem semítica dos povos tapuias, ou gês, que ficaram no sertão. O candelabro sertanejo, aqui reproduzido somente, encerra este livro como uma espécie de bandeira ou uma chama de desafio. Rapaz, o caboclo tem que estar atento para entender o texto, porque o homem é bruto para escrever. E esse livro, pessoal, é uma relíquia hoje, tá? E aqui está o meu, que eu fiz as diferenças, como chama-se, né?
Então eu acrescentei uma cruz no meu e um crescente para dar a diferença, marcando a união das religiões, né? Porque eu acho que o grande nó da humanidade é a questão religiosa. Mamãe chegou para a Ariana e disse, eu estou muito preocupada com Dantas, Ariana. Aí papai perguntou, o que é que está acontecendo? Ele disse, ele está dizendo que quer ser mendigo. Aquela fase que a gente começa a querer ser alguma coisa na vida, eu queria ser mendigo. Aí papai disse, eu estou achando muito bom, porque eu achava que ele não queria ser nada. E mais na frente, mamãe de novo dizendo, Ariana, agora ele está dizendo que quer ser ladrão. Aí papai disse, melhorou, porque antes não tinha uma atitude, era só pedir, agora já tem que tomar, né? Veja bem. Parece que eu vejo ele falando. E aí ele pega meu caderno da escola para ver como é que estava a minha situação na escola e lá ele vê os desenhos. E ele começa a descobrir que vê ali um pintor, um futuro pintor, né? Então começa a me incentivar e a minha formação artística, né, foi toda dentro dessa casa. Isso é um dos pontos que eu posso destacar. Né? Que eu sou, né? Aquele mesmo menino que Ariano enxergou um certo talento, né, que busca uma arte brasileira, uma pintura brasileira, né, amar o Brasil e sua região, né, o Nordeste, a Paraíba e Pernambuco. Então, isso foi trazido, né, e a amar a nossa cultura. Com maestria, né? Já que, né, o programa, ele tem a sua principal linha de abordagem, o nosso patrimônio arquitetônico, né, brasileiro. Então, o que eu digo, na verdade, não é nem incentivo, é uma sentença de preservação desse patrimônio brasileiro, né? Porque nossa ancestralidade ela é muito rica. Se você buscar no volume arquitetônico brasileiro, nas cidades, né? Tem ainda o que se preservar e o que se mostrar da nossa beleza arquitetônica. Então, o que eu peço é que vamos ser guardiões desse conjunto arquitetônico brasileiro. Aqui é um catálogo de uma exposição minha. Tem o texto de abertura do meu pai, que o nome lá do meu local de trabalho, lá, minha oficina, chama-se Oficina Cabeça de Cabro. Né? Então ele escreveu o termo de abertura. Aqui está a foto da casa, né? Com a capela e a parte da casa. E aqui vem os ferros que pertenceram à ancestralidade. Esse você fez lá mesmo, a exposição? Fiz lá. Aqui tem uma releitura, o Cristo, uma crucificação e a casa da Fazenda Cauã, que foi a outra casa que pertenceu ao meu avô, que também é patrimônio histórico. E você vende esses quadros? Vendo. Vende. E se alguém quiser comprar, como é que faz para entrar? Entra em contato comigo. Tem o Instagram da Oficina Armorial. Então tá aí, ó. Então se você quiser adquirir, pessoal, só que eu já te falo, tá? Ele vende sem querer vender, tá? Eu acho que todo artista é assim, né? Não? Pega amor à obra, né? Você quer dizer? Ué, rapaz, obrigado. Você levar de lembrança aí. Faturei ainda, hein? Faturei um presente. Pessoal, chegamos aí ao final desse vídeo, né? Não podia ser diferente, um vídeo com toda essa riqueza cultural, né? Espero que vocês tenham gostado. Não posso deixar de agradecer ao meu querido aqui, Manuel Dantas Suassuna, né? Que eu conheci inicialmente como Manu, porque me foi apresentado assim, né? É o Manu. Então, obrigado, Manu, por receber a gente aqui, né? Na sua casa. E contar um pouco da história da sua família, a gente relembrar aqui um pouco também do seu pai, contar um pouco da história da casa, mas a gente fica agradecido de você ter aberto as portas e ter contado um pouco dessa história aí pra gente. Agradecer a visita de Paulo Vitor e Tatiana e dizer que o canal do Eu Sou Seguidor, conheci primeiro o programa e agora vim conhecer, tive o prazer de conhecer os dois, então acho importantíssimo para a preservação da nossa cultura e da nossa arquitetura antiga. Obrigado mais uma vez, foi um prazer, tamo junto. Prazer foi e meu. Quem sabe a gente terá outras oportunidades aí, né? De se ver por aí. Se Deus quiser, e Ele quer. E você não pode perder o outro vídeo, o vídeo 2 aí, né? A continuação, onde nós vamos mostrar a casa na fazenda, a casa antiga, em que tem toda uma história de Ariano Suassuna. Não perde não, que você vai gostar muito. Muita coisa por dentro bacana, muita peça linda. Vale muito a pena conhecer.